Vamos lá, traição na mídia, Globo abandona Lula e Haddad à própria sorte. Ou, crise na esquerda, Globo detona o governo, Lula em reviravolta surpreendente. Ou poderíamos também dizer, fim da aliança, acabou o dinheiro ou acabou o amor? Globo escancara falhas de Lula e Haddad sem dó. Globo rompe com Lula, críticas abertas ao governo petista. O que de fato está acontecendo para a gente poder ligar a nossa TV e ter, gente, aqui, nossa boca aberta por escutar a galera da Globo, isso no jornalismo de hoje, de agora a pouco, dizendo isso sobre o PT. Vai colocando aqui nos comentários, na sua opinião, o rompimento de Globo do consórcio de veículos de imprensa é porque o PT não tem mais de onde arrancar dinheiro? É porque eles querem voltar ao seguro DPVAT? Porque queriam taxar as movimentações do Pix? Porque estão arrancando o couro do povo? Não é verdade? Estão taxando tudo e todos porque está faltando grana e eles estão agora olhando lá no fundo do cofrinho, está acabando o dinheirinho, né, para poder alimentar esses chacais vendilhões, e a Globo subiu o tom porque ela quer mais dinheiro. O que estaria acontecendo? Preste atenção. Primeiro comentário, Andréa Sadi, que dá só um resumo do que vem por aí, né, o tom da Globo para cima da cambada. Olha aí. Um dado interessante que a pesquisa, na verdade, ela reflete uma realidade do governo. Hoje, conversando com essas fontes, falando assim, Sadi, a pesquisa está só refletindo o que está acontecendo. A gente sabe, falta coordenação, falta gestão, por isso que ficar falando, batendo na tecla de que é um problema de comunicação é lateral, é superficial, é raso, é quase preguiçoso, porque não é um problema de comunicação, é um problema sim de falta de rumo. O governo não tem rumo. Qual é o rumo? Você fala da manchete, é isso, qual é a bandeira, qual é a marca? Porque as políticas que o PT, Lula 1 e Lula 2, os governos entregaram, a sociedade já entende como políticas de Estado. O Lula 3, qual é a bandeira? O que tem a mais para oferecer? Tem uma... Ou seja, né, que... na verdade, não é só falta de comunicação, né? É falta de vergonha na cara de assumir que o governo não está entregando aquilo que prometeu. Ah, que frase! Essa frase é do próprio Lula. O Lula acabou de dizer isso. Dá para ver nos bastidores, inclusive o marqueteiro dele colocando a mão na cabeça, dizendo ele não falou isso, né? E já virou piada nas redes sociais. Agora, dá uma olhadinha nessa coletiva de imprensa e a jornalista que foi para cima, não é? Do Lula falando sobre a parte que o governo ainda não teve coragem de fazer. Vamos lá. Gostaria de saber se o governo ainda tem pretensão de apresentar ainda cortes na área fiscal. O senhor acabou de falar de estabilidade, mas teve um déficit de 0,1%. O senhor disse que é pequeno, mas teve um déficit. E há essa preocupação com as contas públicas. No segundo tempo, nos 45 do segundo tempo do ano passado, o Congresso aprovou o pacote de corte de gastos. Foi suficiente ou o governo tem outros planos? Olha, você sabe que quando a gente manda um orçamento para o Congresso Nacional, a gente já manda um orçamento com todas as previsões do que possa acontecer no futuro. Eu volto a repetir, 0,1 é zero. As pessoas que passaram o ano inteiro falando do famoso déficit fiscal deveriam pedir desculpa ao Haddad. Haddad, desculpa, a gente não acreditou em você, a gente duvidou de você, desculpa. Não, mas não pedem. Não pede, porque as pessoas que falam coisas erradas e depois não acontece, não têm humildade de falar, nós erramos. Então eu posso te dizer o seguinte, estabilidade fiscal é uma questão muito importante para esse governo. E é uma questão muito importante para mim. Eu acabei de responder na pergunta anterior. A gente quer responsabilidade fiscal e a gente quer fazer o menor déficit possível, porque a gente quer que esse país dê certo. Eu disse para você, se a gente tiver que fazer uma dívida, é para a gente construir um ativo novo que vai ajudar esse país a ser melhor ainda. Meu Deus, então, duas loucuras esse camarada acaba de dizer, né? A insanidade de Lula. Primeiro, é sério mesmo
que o senhor está pedindo para os jornalistas pedirem desculpa para o Haddad, só se for a turma da Globo. Só se for a Miriam Leitão, que todos os dias tenta enfiar goela abaixo das pessoas que estão assistindo o Bom Dia Brasil, a economia de um país que só se passa na cabeça dela. Que loucura que é essa, Lula? Outra coisa, vocês ouviram ele falar de dívida? Esse camarada está falando de endividar o Brasil, de pegar dinheiro de fora, dizendo que nós pegamos uma dívida para construir um ativo para sair dessa situação. Gente, dá para ver que ele está engolindo seco. O Lula está desesperado. Sabe por quê? Essa notícia de que o Tribunal de Contas da União trouxe, né, da pedalada fiscal, não caiu bem para ele e ele sabe que qualquer movimento pode colocá-lo na cadeia. Inclusive, esse movimento aqui, ó. Vocês lembram da manipulação do governo Dilma 2, né? Onde ela manipula, ela entra com intervenção na política de preços, principalmente da Petrobras, e isso acarreta um dano desgraçado para o Brasil. Ela promove uma política de intervenção de preços no Brasil por conta do seu desgoverno, sua falta de habilidade de governar. O país explodiu. Ela tenta maquiar, vence o Aécio Neves, lembra daquilo? Volta como presidente da República, aí sim governo Dilma 2 e o Brasil estoura. Olha o tanto que o Lula é esperto e já perguntaram isso para ele. Lula, você não está percebendo que está tudo explodindo de caro? Que não dá mais para esconder que vocês que já quebraram o Brasil, né? Que vocês vão quebrar, não? Vocês já quebraram. Vai ter interferência, olha o que ele fala. Quer dizer, eu faço questão de dizer para vocês, eu não tomarei nenhuma medida daquelas que são bravata, sabe? Eu não farei cota, eu não coloquei helicóptero para viajar a fazenda e prender boi como foi feito no tempo do Plano Cruzado. Eu não vou estabelecer nada que possa significar o surgimento de mercado paralelo. O que nós precisamos trabalhar com muito carinho é o seguinte, é aumentar a produção de tudo aquilo que a gente produz, fazer com que a chamada, pequena e média agricultura, que são responsáveis pela produção de quase 100% dos alimentos, possam produzir mais. Para isso a gente tem que fazer mais financiamento, a gente tem que fazer mais financiamento para a modernização da produção dessa gente. Nós queremos discutir, a questão, eu quando cheguei na presidência, o preço do óleo de soja tinha caído para 4 e agora subiu para 9 ou para 10, ou seja, qual é a explicação do óleo de soja ter subido? Eu não tenho outra coisa a não ser chamar os produtores de soja para saber, por que o preço da carne que caiu 30%, é importante lembrar que em 2023 a picanha caiu 30%, é importante lembrar, ela voltou a subir porque é apenas a exportação, a questão da matriz, porque todo ano que você mata muita vaca, porque você cresce as exportações, no ano seguinte, 1 ano e meio depois, você não tem bezerro para matar, então aumenta o preço da carne. Então eu quero saber, se eu souber, a gente pode tomar alguma medida junto, com os empresários para a gente fazer com que o mercado volte à normalidade. Esperto, rapaz. A jornalista tentou trazer para ele, vai ter bravata, vai ter interferência em política de preço. Ele vazou fora. Agora ele está falando de sentar para conversar com o agro. Agora, o senhor quer conversar com o agro? É sério? Que agora que o senhor está percebendo que daqui a pouco, o senhor que falava tanto, o senhor prometeu zerar a fome no Brasil e o número de pessoas não tendo acesso à alimentação básica cresceu no Brasil, aliás, aumentou, nunca foi tão grande. E agora, é sério que agora que o senhor está falando tudo isso, né? E para fechar com chave de ouro, né? A Daniela Lima, a tão combatente Daniela Lima, né? Que já ganhou, né? Até estrelinha na testa a melhor defensora da esquerda, a melhor assessora de imprensa e de comunicação da Esquerdolândia, não está mais dando conta de sustentar, né, tamanha barbárie desse governo.
Só tá faltando a Miriam Leitão, mas é daqui a pouquinho. Mas só da Daniela Lima ter falado isso daqui mostra realmente, gente, que a coisa está feia. A pergunta que não quer calar: acabou o dinheiro ou acabou o amor? Coloca para mim nos comentários aqui qual é a sua opinião. Vamos lá. Epa, ó. Que a decisão de Donald Trump de retomar o financiamento de ações humanitárias em alguns países... Não é isso não. Não é isso não. Da Daniela Lima é um outro comentário que inclusive eu coloquei no outro vídeo aqui, eu me confundi, me desculpe, aonde ela chama, né, o Lula de pai da crise. Bom, mas coloca aqui no comentário o que você pensa de tudo isso, tá? Eu penso, né, na minha modesta opinião, que destacando o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, que afirmou que Lula perderia a eleição presidencial se fosse hoje, criticou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por exemplo, por não conseguir se impor no governo, e criticou também a comunicação do presidente Bolsonaro, dizendo que a culpa da imprensa e de todas as pessoas terem percebido que o Lula não tem chance nenhuma de voltar a ser presidente da República não é da imprensa, mas é da incompetência do próprio Lula, causando um estresse, inclusive agora, entre o mediador do Centrão com o governo. O Lula nunca precisou tanto do Centrão como agora e não tem mais carta na manga nenhuma para negociar. Jogou tudo que tinha, né, no balcão de negócio logo nos primeiros meses do ano, com criação de secretarias, com criação de ministério, primeiro, segundo, terceiro escalão, quarto escalão, quinto escalão e por aí vai. Se pudesse criar mais, criaria mais. Não tem mais moeda de troca. O dinheiro está acabando. Esse brado do consórcio de veículos de imprensa não é porque eles são nacionalistas ou porque eles acordaram de uma burrice insana, não. Na minha opinião, não sei se você deu a sua ainda, é porque ou acabou o dinheiro, ou anunciaram que vai acabar, ou não estão cumprindo a parte de um segundo acordo de aumentar o cascalho para essa cambada de chacais, né? Pelo menos é a minha opinião. Eu sou Rodrigo Alvarenga, Expresso Notícia Nacional. Volto daqui a pouco com muito mais informação para você. Até já.